E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mais simples, porque eu tô sem meu computador, não tô conseguindo fazer grandes edições, mas também a matéria é simples. Então, o vídeo vai ser rápido e eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa super importante dentro do conteúdo dos triângulos, que é a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo. Tá? O que acontece? Sempre que a gente somar os valores dos três ângulos que compõem o triângulo, isso sempre vai dar igual a 180. Mas vão dizer assim, mas qualquer triângulo, até aqueles mais tortinhos, tá? Todos eles, tá? É uma propriedade matemática, ou seja, uma coisa que acontece para todos, que quando nós somarmos os três ângulos internos de qualquer triângulo, olha, veja bem, qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Sempre dá 180, ok? Então aqui eu coloquei um exemplo de um triângulo equilátero, né? Todos os lados são 3 centímetros. E o que acontece? Ó, cada ângulo mede 60 graus. Né? Então 60 mais 60 mais 60, 3 vezes 60, isso dá 180. Isso para qualquer triângulo, beleza? Então, disso, nós vamos tirar alguns exemplos de atividades que dá para a gente calcular o valor do ângulo que está faltando. É um conteúdo, é um exercício que a gente já fez na parte de ângulos, né? Só que lá vocês poderiam somar igual a 90, dependendo do desenho, poderiam somar igual a 180 e às vezes eles podiam ser opostos pelo vértice, não é verdade? Aqui é mais fácil, porque é sempre a mesma coisa, é sempre igual a 180, beleza? Então assim, a atividade, calcule o valor desconhecido nos triângulos abaixo. Então aqui a gente tem um triângulo, obtusângulo, né? Porque tem um ângulo maior que 90 aqui. Tem um ângulo de 120, tem um ângulo de 35 graus e aí tem um Y aqui representando um valor desconhecido. Podia ter sido um ponto de interrogação, mas eu coloquei a letra Y. Quanto que vale o Y? Bom, vocês podem fazer isso aqui de duas formas. Vocês podem basicamente primeiro somar esses dois e ver quanto é que falta para 180. Essa é uma maneira. A outra maneira é fazer resolvendo por equação, que nem eu ensinei em alguns vídeos passados. E é assim que eu vou fazer essas três questões aqui, beleza? Então eu vou somar esses três ângulos, y mais 120 mais 35 e vou igualar a 180, porque a soma dos três é igual a 180, então a soma dos três é igual a 180. E aí nós vamos resolver isso aqui por equação, ou seja, a letra fica do lado esquerdo, os números ficam do lado direito. Então eu tenho y, que é a única letra, igual ao 180, que está no lugar certo, eu vou colocar ele aqui, e o 120 e o 35 vão passar para o lado de cá. Lembrando que toda vez que um número pula por cima da barreirinha do igual, ele tem que mudar de operação. Né? Então se aqui ele está somando, o contrário de somar é diminuir. Então ele vai passar menos 120, menos 35. Então o valor do y, basta a gente diminuir esses três valores aqui. Então 180 menos 120, isso dá 60. 60 menos 35, isso vai dar 25 graus. E aí eu fechei o valor do y. Claro que essa questão aqui vocês poderiam ter feito de cabeça ou ter só somado os dois aqui e visto que faltava 25 para chegar em 180. Tranquilo, não tem problema. Eu vou fazer por equação porque daí a gente já vai treinando para as outras. Tá? Segundo exemplo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque tem esse ângulozinho aqui. Eles vão dizer, mas não tem valor, como é que eu vou saber quanto é que mede esse ângulo? Esse ângulo, eu sei quanto é que ele mede, porque ele é o único ângulo que ele é representado por um quadradinho. Esse ângulo que é representado por um quadradinho é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto, por isso que a marcação dele é reta. Então eu tenho um ângulo de 40, eu tenho um ângulo de 90, por causa do símbolo, que é esse quadradinho com um ponto no meio, e eu tenho um valor desconhecido x. Então, basta a gente somar os dois aqui e ver quanto é que falta para 180 para saber quanto mede o x. Mas eu vou resolver por equação. Então, eu vou fazer x mais 40 mais 90 e isso vai dar igual a 180. Por quê? Porque sempre que a gente soma os três ângulos... Bom, gente, acabei fazendo uma bobagem aqui, mas aí no fim acabei já resolvendo e vou mostrar para vocês aqui a resolução, tá? Então,
eu tinha parado de falar onde a gente somou os três ângulos e igualou a 180. O x, que é a letra, então, vai ficar do lado esquerdo, que é o lugar dele. O 180 já está no lugar dele, que ele está na direita do igual, ele continua aqui à direita do igual. E o 40 e o 90 vão passar aqui para o lado dos números, fazendo o contrário que eles estão fazendo aqui. Então, se eles estão somando, eles vão passar diminuindo. Então, mais passa menos 40, mais 90 passa menos 90. E aí 180 menos 40 menos 90, a gente tem um ângulo de 50 graus e a gente fecha a questão. Tá? Então o x é 50, ó, 50 mais 40 dá 90, 90 mais 90, 180. Certinho. E aqui tem a última questão, que é uma questão já mais complicadinha, porque vocês reparem, como é que vocês vão fazer de cabeça, quanto é que mede esse x aqui, né? Não tem como. Então a gente tem que obrigatoriamente, praticamente obrigatoriamente, resolver por equação isso aqui. Agora vocês observem o seguinte. O primeiro exemplo é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 aqui. O segundo exemplo é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90. E o triângulo terceiro aqui, ele é acutângulo, porque claramente os três ângulos são menores que 90 graus. Mesmo assim, todos os três vão ter a soma igual a 180. Isso aqui é uma comprovação, tá? Uma semi-comprovação de que serve para qualquer triângulo mesmo. Então eu vou somar esses três ângulos e vou igualar 180 graus. Como é que vai ficar? 2x mais esse mais o outro 80, mais o terceiro ângulo, 3x menos 15. Isso eu vou igualar a 180 graus. Então, todos eles eu vou igualar a 180. Vocês verem como isso aqui é fácil. Quem é que está no lugar certo aqui? Lembra que as letras têm que ficar do lado esquerdo, os números têm que ficar do lado direito. Então, quem está no lugar certo é o 2x e o 3x. Eu vou escrever isso. 2x mais 3x. Quem está no lugar certo do lado direito é o 180. Então, igual a 180. E os números, o 80 e o 15, eles não estão no lugar certo aqui. Então, eles têm que passar para cá, fazendo o contrário do que eles estão fazendo aqui. O contrário de somar é diminuir. Então, vai ficar menos 80. O contrário de diminuir é somar. Então, menos 15 vai passar mais 15. E agora eu resolvo as duas continhas que tem nos dois lados. 2x mais 3x são 5x. 180 menos 80 é 100. 100 mais 15, 115. Então, chegamos nessa parte onde o 5 está incomodando o x aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? O que o x está fazendo com... O que o 5 está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Qual é o contrário de multiplicar? Ele tem que passar para cá fazendo o inverso. O inverso é dividir. O contrário de multiplicar é dividir. Então, vai ficar x igual 115 dividido por 5. Repara que o 5 não veio aparecer aqui debaixo do 115. Na linha de baixo, eu tirei o 5 e ele foi parar lá dividindo o 115. Tá? E daí, nessa hora, vocês vão lá para algum cantinho do caderno e façam a conta. 115 dividido por 5. Aí eu pego da esquerda para a direita. Vamos lembrar aqui de divisão. O 5 cabe no 1? Não cabe. Imagina 5 ovos. Cabe numa caixa com um espaço para um ovo só? Não, não cabe, né? Então eu vou pegar o 11. 5 cabe no 11? Cabe. Quantas vezes? 2 vezes. Então, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes já iria passar, né? Vai sobrar 1. Baixa o 5. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5 é 15. E não vai sobrar nada. Então, o valor do x nesta questão aqui é 23 graus. Ok? É isso. É isso que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí, façam as atividades aí que eu mandei para vocês, para a escola, e aí a gente vai se falando. Mas acho que isso aqui é bem tranquilo, bem fácil de fazer, né? Tchau, tchau, gente. Valeu!